Fala galera, mais um dia para o nosso devocional diário. Vamos continuar meditando em Filipenses capítulo 2. Eu sou André Maldonado e o AB7 é uma produção do JC na Veia. Filipenses capítulo 2, dos versos 5 a 11, está escrito assim: Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Até aqui apenas, até o verso 11, vamos fechar os nossos olhos, curvar nossa cabeça e fazer uma oração. Senhor, Tu és maravilhoso e santo, Tu és perfeito, justo e fiel, Tu és digno de honra e glória, Tu és o eterno Senhor, o Rei Criador. Não existe outro, Pai, que se compare a Ti, não existe nenhum Deus que seja como o Senhor, Tu és o único Deus verdadeiro. Tu és o Alfa e o Ômega. Tu és o Criador de todas as coisas, Tu és o Criador de todo o universo, toda a criação se dobra ao Senhor. Perdoa, Pai, as nossas falhas, os nossos erros, os nossos pecados, assim como nós temos perdoado as pessoas. Tem misericórdia de nós, assim como nós temos tido misericórdia das pessoas. Em nome de Jesus, eu te agradeço pelo dia de hoje, te agradeço por essa quarta-feira, te agradeço, Senhor, porque estamos aqui reunidos, meditando na Tua Palavra. Te agradeço porque nós podemos mais uma vez, Senhor, ser fortalecidos pela Tua Palavra, ser direcionados pela Tua Palavra, ser moldados pela Tua Palavra. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor nos livre de todo mal e não nos deixe cair em tentação. Guarda a nós, a nossa casa, a nossa família. Guarda-nos, Senhor, porque o Senhor é a nossa torre forte, como falamos recentemente. O Senhor é o nosso porto seguro e a nossa fortaleza. Tu és tudo que nós temos. O Senhor é o nosso Rei e o nosso Senhor. Tu és o nosso Deus maravilhoso. Pai, em nome de Jesus, eu oro por cada família aqui representada, que a Tua bênção esteja sobre as nossas vidas. Que o Senhor abra os céus sobre as nossas vidas. Derrame provisão sobre nós, para que nós tenhamos para as nossas necessidades, para aquilo que nós precisamos e também para abençoar outras pessoas. Dá-nos um coração abençoador, Pai, é o que eu peço em nome de Jesus. Esteja conosco, Pai. Pai, eu peço que o Senhor nos direcione hoje, que o Senhor guie os nossos passos, que o Senhor nos mostre o caminho que Te agrada, o caminho que faz com que nós glorifiquemos o Teu nome, o caminho que Te exalta. Que todos nós aqui hoje possamos ter um dia que é para a Tua glória. Eu oro também, Pai, pelos nossos amigos mais próximos e familiares, aqueles que ainda não aceitaram Jesus como Senhor das suas vidas. Que o Senhor tenha misericórdia deles, o Teu Espírito Santo os toque, para que eles se arrependam dos seus pecados e entreguem as vidas a Cristo. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Antes da gente continuar, se você não é inscrito no canal, se inscreve, compartilha o AB7 aí com outras pessoas. Dá uma olhada nos links que estão aqui na descrição desse devocional, porque você pode comprar o livro Muito Além de um Pai, o e-book está disponível aí para você. O e-book você pode ler em qualquer lugar. Você também pode entrar nas nossas comunidades do Telegram, do WhatsApp, ou se tornar membro do canal. E quem é membro do canal tem vários benefícios e apoia o trabalho que a gente faz aqui, tá bom? É isso. Lemos aqui dos versos 5 a 11, e dos versos 5 a 11, Paulo continua falando sobre o mesmo tema, né, que é a unidade da igreja e como os cristãos ali da igreja de Filipos deveriam se comportar diante uns dos outros, né, como eles deveriam ser igreja. As cartas de Paulo, gente, sempre tem um objetivo específico, né? Ele pegava a situação daquela igreja e ele falava para aquela igreja dentro da situação que aquela igreja vivia. Aqui Paulo está ensinando os seus irmãos aqui da igreja de Filipos a viverem em unidade. Ele diz, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. Façam como Cristo fez. Vivam como Cristo viveu. E daí ele explica qual foi a atitude de Cristo. Ele, mesmo sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas ele esvaziou-se a si mesmo e se tornou servo,
tornando-se semelhante aos homens. Paulo já vinha falando isso no texto que a gente leu ontem, né, nos primeiros 4 versos. Aliás, vinha falando isso desde o começo da carta. Mas ele fala isso, ele fala, olha, assim como Cristo fez, que abriu mão da sua glória, que abriu mão de ser considerado como Deus, porque ele é Deus, mas ele abriu mão de ser considerado como Deus e se fez servo, façam-se servos uns dos outros, independentemente de quem vocês sejam. Ah, mas você, antes da sua conversão, era uma pessoa de muitas posses, de muitos bens, ou era uma pessoa muito influente, ou era uma pessoa muito poderosa. Não importa, torne-se servo, porque se Cristo, que é Deus, abriu mão da sua posição para se tornar servo, quanto mais nós, que somos servos, que somos criatura, não devemos abrir mão daquilo que nós achamos que é uma posição, daquilo que nós achamos que tem algum destaque, para servir aos outros. Na comunidade cristã, na nossa comunidade de fé, não existe alguém que é superior aos outros. Aliás, Paulo deixa isso muito claro, considere o outro como superior a você. Ah, mas eu tenho o cargo A, B ou C, eu tenho o título D, E ou F, mas eu fiz G, H ou I, eu já fiz muitas coisas, eu já fui para tal lugar, o meu título é tal porque me foi outorgado em tal situação. Seja servo. É isso que Paulo quer dizer. Seja servo, porque Cristo abriu mão da sua glória e se fez homem e se tornou servo e morreu na cruz para pagar o preço dos nossos pecados. Então nós, que somos cristãos, que nos chamamos cristãos, que nos consideramos seus servos, devemos fazer a mesma coisa, porque nós não temos o mesmo título que ele, nós não temos as mesmas qualidades que ele, nós não somos Deus. Nós somos criatura, nós não somos criadores. E se o próprio Cristo, que é Deus, abriu mão da sua posição para se tornar servo, o que é que nós, criaturas, devemos fazer? É óbvia a conclusão. Nós devemos ser servos uns dos outros. Então Paulo fala, verso 8, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O que Cristo fez para se tornar exaltado? O que Cristo fez para ter o seu nome acima de todo nome? O que é que Cristo fez para que todo joelho se dobre no céu e na terra e debaixo da terra? E o que Cristo fez para que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai? Ele se humilhou, ele foi servo. Então, quando nós aprendemos na palavra que aquele que quiser ser o primeiro seja o servo, a gente precisa entender que na nossa comunidade local, na nossa igreja local e na nossa igreja da comunidade, eu falei desse conceito ontem, né? Nós devemos ser servos. Diante de todas as pessoas, nós devemos ser servos. O conceito é muito simples, só é difícil de aplicar. Então é isso, nós somos servos. Devemos ser servos. É isso, ó. Hoje eu vou pedir uma gentileza para você. Comenta aqui, em qual momento do dia que você assiste ou acompanha aqui o AB7. O que você está fazendo? Você está na academia, você está indo para o trabalho, você está tomando seu café da manhã, você parou só para fazer isso e está tendo um tempo com a palavra? Deixa seu comentário aqui falando onde que você acompanha, em qual momento do seu dia que você acompanha o AB7, tá bom? Deixa seu comentário aqui no YouTube se você estiver assistindo pelo YouTube. É isso, essa é a mensagem de hoje. Deus abençoe a sua vida, a gente se vê amanhã se Deus quiser. Paz.